Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, uma satisfação de opinião própria. Já sabem, o vídeo habitual para força, subscrever o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é muito importante para o meu canal continuar a crescer, chegar a mais pessoas. E vocês já sabem que eu adoro receber os vossos comentários, é a forma que eu tenho aqui de interagir convosco, de ter o vosso feedback. E deixo cá em baixo os links de afiliado, vocês não têm qualquer tipo de custos. Eu ganho aqui uma pequena comissão que depois posso usar para comprar mais livrinhos. O primeiro livro que vos tenho para vos falar é então aqui A Estrada do Tabaco. É um livro muito curtinho, também é muito, em termos de tamanho, é mais pequeno do que um tamanho normal, um bocadinho maior que o bolso, mas ainda assim é um livro aqui pequenino. Foi um livro que eu fiquei muito curiosa aqui há uns meses, quando vi uma live da saída de emergência no Instagram, em que a Cláudia falava que este livro era um livro preferido de um colega dela, da editora, eu agora não me recordo do nome, mas eu sou que seja João, e que é um livro que o João recomendava imenso, e a Cláudia, quando foi então para a saída de emergência, ele fartou-se de recomendar, e ela leu, tinha gostado bastante, e eu o livro não conhecia, eu não conhecia o livro, fui ver. Eu confesso que não conhecia o livro, fui então procurar, e aqui a sinopse também me pareceu aqui interessante, porque falava aqui durante a Grande Depressão, aqui uma família que não sabia como é que havia de sobreviver, então aqui a todas essas dificuldades, a toda esta pobreza, a toda esta miséria, porque efetivamente a palavra aqui que é referida, e achei que poderia ter aqui algo que, dentro aqui das Filhas da Ira, por exemplo, um bocadinho por aí esse ambiente. E, portanto, fiquei muito curiosa. Nós vamos então aqui acompanhar a família Lester. Eles moram então aqui num terreno na Estrada do Tabaco. De momento, em casa, então, o pai e a mãe, um dos filhos, que é o Dude, que é o rapaz, uma rapariga que é a May, que tem uma falha aqui, tem aquela coisa, é chamado lábio, qualquer coisa, agora não me recordo o nome, e ainda há uma, portanto a mãe do Lester, que também ainda vive, ainda mora com eles são mesmo muito pobres, não há dinheiro, toda esta zona eles estão, todos os agricultores estão a passar por dificuldades, não conseguem plantar algodão, não conseguem fazer desenvolver a agricultura, as pessoas estão-se a deslocar também para ir trabalhar em fábricas, mas aqui a família Lester, que o pai não quer, ele está sempre a referir que ele é agricultor, ele quer cultivar algodão, quer trabalhar a terra, mas ele tem um discurso em que está sempre a repetir as mesmas coisas, as mesmas suas convicções, e depois nós percebemos que ele é daquelas pessoas que gosta de se queixar, gosta de reclamar, mas não gosta de fazer nada pela vida. Isso é uma característica que é comum a estes elementos da família. E temos aqui também depois vai acontecer aqui uma outra história. Temos aqui uma personagem que é uma irmã evangelista. Eu confesso que não foi uma história que me agradasse. Eu se calhar também ia aqui com muitas expectativas. Eu sei que também faz parte aqui de outro tempo. Está aqui presente muito racismo, muita também discriminação. Aqui também a forma como se vêem os casamentos. Temos não só uma personagem, uma menina que tem 12 anos e que já está casada há quase um ano. Temos um rapaz que tem 16 anos e que acaba por casar com uma mulher que já tem, que ainda há pouco tempo fez 39, acho que é assim que eles a descrevem, mas não, infelizmente não resultou comigo, não foi mal de todo, não,
eu vou dar 2 estrelas, porque não foi efetivamente uma leitura muito má, não foi uma leitura muito custosa, não, a história até se lê relativamente bem, não foi uma história que me agarrasse, que me cativasse, não foi nada daquilo que eu estava à espera. Eu confesso que estava à espera de, lá está, uma família pobre que enfrenta dificuldades e que tentasse fazer pela vida, como acompanhamos isso nas Filhas da Ira, em que passa por todos aqueles problemas, lá está, da grande depressão, mas que as pessoas fazem por isso. Aqui, efetivamente, lá está, é se calhar também mudar-nos este retrato de uma família pobre que não acaba por não fazer, por se acomodar à sua pobreza, por esperar que os outros de alguma forma os financiem, sem eles querem fazer nada por isso. É um bocadinho por aí e infelizmente não me conquistou. As 2 próximas leituras são 2 livros de banda desenhada e que então foram as minhas 2 primeiras leituras de agosto para para o agosto ao quadrado, e então 2 livros aqui da mesma coleção, O Comboio dos Órfãos, ou portanto aqui o primeiro livro, Jim e Airfrey, e temos também aqui o 2, que é a Lisa e Joey. Antes de falar aqui um bocadinho da história destes livros, eu tenho pena que não haja mais livros em Portugal. Eu fui ver ao Goodreads e, portanto, isto representa o livro 1 e 2, e este o livro 2 e 3, 1 e 2, 3 e 4, assim é que é, e eu fui ver no Goodreads e há livros até ao número 8. E, efetivamente, aqui com o 2 nós percebemos que a história fica aqui muito em aberto, portanto, tenho muita pena por isso. O que é que estes livros nos vão contar? Estes livros contam-nos aqui, eu acho que foi aqui após 1920, sim, 1920, em que, e eu isso por acaso já conhecia num livro que também é chamado, se não estou em erro, O Comboio dos Órfãos, que eu li aqui há uns anos, em que nos Estados Unidos havia então estes comboios em que levavam órfãos de vários orfanatos e alguém com eles, obviamente, e que andavam então no comboio, deslocavam-se, eu não sei, havia uma deslocação mais para o interior, e que iam parando em cidade, e quem quisesse nessas cidades podia adotar um órfão. Estas famílias supostamente tinham a obrigação de cuidar do órfão, portanto não só de alimentá-lo e cuidar em termos físicos de roupas e afim, como também deveriam financiar a educação. No entanto, o que acontecia era que muitas destas pessoas que iam adotar os órfãos queriam era praticamente trabalho gratuito, trabalho de escravo para quintas e afins, porque estávamos a falar de meios mais pequenos, mais para o interior, com muitas quintas, e a maioria então destes órfãos, houve pessoas efetivamente que calharam em boas famílias, eu isso não vou negar, mas também houve muitos que caíram em famílias em que eles eram vistos efetivamente como mera mão de obra. E esse tal livro foi onde eu conheci este caso, o Comboio dos Órfãos. Foi algo que também durou, se não me falha a memória, muitos anos, e portanto esta banda desenhada pega então aqui nisso que aconteceu, e vamos acompanhar então aqui vários desses órfãos. Portanto, neste caso aqui temos as histórias do Jim e do Airfrey, depois vamos ter aqui da Lisa e do Joey, e nós vamos poder, lá está, que estas personagens iam todas no mesmo comboio, foram então aqui assim, como é que se diz? Foram no mesmo comboio, elas relacionam-se entre si e a história acaba-se por, portanto, é aquilo que eu disse, a história acaba-se por interligar em nós, todos estes 2 livros, a história interliga-se, no final deste
é um final muito em aberto que nos deixa para os próximos livros, que infelizmente não foram traduzidos em Portugal. De realçar também, e este livro também, e estes livros também apontam isso, muitas vezes haviam órfãos muitas vezes haviam irmãos, e apesar de eles disserem que não queriam separar irmãos, efetivamente isso acontecia, e houve irmãos que foram separados, e portanto estes livros pegam nisto. E as histórias vão intercalando entre então 1920, em que nós vamos acompanhar então aqui uma viagem de comboio em que estes jovens, estas crianças foram então entregues a outras famílias, e depois vamos acompanhar a história em 1990, e onde vamos tentar perceber um pouco o que é que aconteceu na vida deles, e se de alguma forma eles conseguiram então reencontrar-se com alguns, nomeadamente nós temos aqui o Jim e o Joey são irmãos, e tem também uma pequenina, uma irmã, Ana, e portanto de que forma ou não é que se vão encontrar. Eu tenho mesmo muita pena que os outros filmes não tenham sido publicados em português. Tenho que ir tentar descobrir se há de alguma forma em inglês, porque eu fiquei mesmo muito curiosa. Então, eu vou dar aos dois, eu estou um bocadinho indecisa aqui com a classificação, mas eu acho que vou dar 5 estrelas aos dois livros, porque lá está, pega em algo que aconteceu na realidade e cria aqui uma história para também nos transmitirem o que é que aconteceu, porque efetivamente, pelo aquilo que eu tenho ideia, não há muita gente a saber que existiram estes comboios em que estas crianças foram então usadas, eu vou usar mesmo esta palavra, usadas aqui também um bocadinho, neste sinal em que as pessoas benéditas estariam a fazer uma boa ação, quando depois acabava a ser também aqui um bocadinho de aproveitamento. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se conheciam algum dos livros, se já leram algum, se ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.